E é uma época onde as pessoas, elas ficam assim... Quem não tá namorando fica mais ansioso, né? Assim, fica com o coração mais apertado, né? Então fica querendo procurar alguém, né? Porque tá sozinho nesse dia. Então a gente quer fazer assim, esse caminho, né? Como que é? Desde quando a gente tá solteiro até o casamento, né? Deus, ele vai dando muitos sinais pra gente. Hoje a gente quer ouvir um pouco da história de vocês, né? Como que aconteceu com vocês? Sim. Passamos já por isso, né? Essa ansiedade de jovem, de querer namorar e está todo mundo namorando e você às vezes não. No nosso caso, os dois são tímidos, então isso complica, né? A situação. Quando nós começamos a namorar, antes de namoro, a gente teve uma grande amizade. Grande mesmo. O que é importante, né? Tão grande quanto longa. E aí, então, pela amizade, né, eu sou nutricionista, ele também, e fui a um congresso de nutrição, e foi o melhor congresso da minha vida, em todos os sentidos. Encontrei esse jovem rapaz educado já na fila do ônibus, que era a gente pegava Vila Madalena, e de lá a gente pegava um ônibus que deixava a gente no congresso. E ele, muito educado, estava apertado, tinha poucas vagas, ele cedeu o lugar dele para ir na van. Depois ele acabou conseguindo pegar a mesma van. E não só esse pequeno detalhe me chamou a atenção, mas passou, né? Mas durante o congresso nós nos encontramos muitas vezes, porque ali haviam várias salas com vários temas da área de nutrição e nós nos encontrávamos sempre nos mesmos temas, né? São 3 dias de congresso e... Então, aí eu fiz uma apresentação nesse congresso também, né? De um trabalho que eu estava desenvolvendo na época. E ela foi lá me incentivar, né? E a partir dali a gente até almoçou junto, tudo. E a partir daí a gente foi crescendo a nossa amizade. Então, por meio da internet, porque eu morava em Santos e ela já aqui em São Paulo. E aí, a partir disso, nós fomos crescendo na amizade. Muitas vezes eu vinha pra cá. Às vezes, dessas que eu vinha, a gente saía junto. Então tinha um contato mesmo de amizade, né? E que foi sendo cada vez mais frequente, conforme o tempo foi passando. É interessante, assim, ver como Deus respeitou o nosso tempo, o nosso temperamento, né? Porque a gente começou a se gostar, principalmente começou mais, acho que comigo, né? Eu comecei a sentir algo além de uma amizade pelo Danilo. E pelo que ele me partilhava, ele tinha um desejo de ser sacerdote ou religioso. Eu pensava assim, mas e agora se eu me aproximo dele, eu afasto um sacerdote da igreja, né? Olha que santa pensando nisso, gente. Aí coloquei em oração, coloquei em discernimento também com minha formadora, também, né? Faço parte da comunidade. E também pela minha história de vida, os meus pais são divorciados, e os pais deles também, então, assim, havia realmente um bloqueio, né? Uma dificuldade em se aproximar de outra pessoa, nesse sentido de namoro, de conhecê-la mais, né, em detalhe. Percebendo mesmo, falando, não, olha, se você sente isso, até falei com um padre, ele falou, olha, se ele for um seminarista, ele já não pode ter uma experiência de namoro, né? Ele já está sendo preparado para Deus. Então, a melhor coisa que pode ter para ele agora é ter um namoro. Então, você não vai ser um empecilho, você vai ser um instrumento, né? Isso me deu um alívio, assim, porque eu tava, assim, uma agonia, né? Tipo, eu sinto algo diferente, algo que para mim já era um bloqueio pela minha história de vida, e ainda assim a dificuldade de entender isso, né? Como um atrapalho, e depois eu vi, não, é um auxílio, né? E aí eu tentei passar pra prática. Eu falei, bom, agora é só você com a sua dificuldade mesmo, Alessandra. Você tem que dar um jeito, tudo livre, né? Tá tudo só livre. dar o passo. Só dar o passo, né? Tá todo mundo na torcida já. Aí marquei um dia com ele de ir num cinema. A gente parecia, sabe, porco espinho? Nem se encostava direito, assim. Pra dar a mão era uma tempestade, né? Fomos no cinema e tal, assistimos o filme, nada aconteceu no cinema. Depois do cinema a gente foi jantar, comer alguma coisa no shopping, né? E conversa vai, conversa vem, e nada de eu dar o passo, assim. Eu já tinha pensado assim, não, como é que eu vou dar
a indireta, né? De que é além disso. É que as indiretas dela durante esse tempo foram tão assim sutis que... Foram tão indiretas. Nossa, passou assim bem indireta mesmo. Ainda mais que eu sou meio lento, né? Também, ainda mais eu, né? Então, aí juntou... isso que é bacana também, né? A gente, pela amizade, foi vendo as afinidades, mas também a parte ruim é que as nossas fraquezas são muito próximas parecidas, também. Né? Então, a minha dificuldade de falar, a dificuldade dele de entender, ou de às vezes entender e demonstrar que entendeu, né? Bom, naquele jantar eu não falei nada. A gente conversou pra caramba, mas a gente não falei o que eu queria ter falado, né? Aí eu voltei pra casa com essa sensação meio frustrada, né? Porque falei, poxa, eu sei que é vontade de Deus. E como é que eu não consigo, né? Qual é o seu problema? Tipo, me condenando, né? Cheguei em casa assim, meio mal. Falei, eu preciso pôr pra fora isso. Escrevi um e-mail. Falei, a gente sempre se falou por e-mail. Vou escrever um e-mail. Por mais que eu não mande, preciso... Pra eu dormir, né? Eu preciso escrever. Colocar pra fora, né? Escrevi o e-mail e mostrei pra minha irmã. A minha irmã, ela tem, assim, as manhas de entender bem gramática, ela gosta de português e tal. Eu falei, olha, vê aí como é que tá o texto e tal. O que você acha? Se eu tô sendo muito direta, se eu não tô. Tipo, se ele vai entender, né? Porque você sabe como é a pessoa, assim, pelo que eu te falei, né? Ou se, enfim. E a minha ideia não era mandar o e-mail naquela noite, porque como eu tava, assim, atordoado, com o coração agitado, eu falei, às vezes não é o momento e eu tô numa agitação, eu vou parar e pensar e ler esse e-mail depois com calma. Mas a minha irmã falou a frase da sabedoria. Ela falou assim, você já pensou demais, você já sabe a resposta, o seu e-mail tá lindo. E mandou. Ela não colocou em salvar rascunhos ou excluiu e falou, depois eu vejo isso. Ela, pumba, acende. Então, na hora eu realmente quis matar. Falei, nossa, como é que você pode fazer isso? E agora? Tipo, eu não vou conseguir ver ele vai dizer não. Eu sei que ele vai dizer não. Vai desistir. Tipo, né? Ele vai desistir. Ai, Deus. Mas foi a melhor coisa, né? Foi. Ela também foi instrumento, né? Foi instrumento. Foi. Madrinha, nossa, agora. Recebeu o e-mail. Esse e-mail, quando eu vi no outro dia, me chocou. Tanto que no começo do e-mail ela pôs assim, eu preciso falar uma coisa. Eu pensei, nossa, ela vai falar que eu fiz alguma coisa, né? Tipo, que ela não gostou. Eu pensei, já agora tomando bronca, né? Até. Mas quando eu comecei a ler, vi o que era, eu me espantei assim um pouco mesmo, né? Mas já tinha acontecido alguns climas, digamos, entre a gente, que a gente ficou em silêncio, sabe? Quando não acontece nada, mas você percebe, assim. Enfim, e então tudo fez sentido, né, de certa forma. Só que causou estranheza. Aí eu respondi, assim, abri meu coração, apesar que ela disse que eu fui evasivo, né, também na resposta, né, mas eu tenho guardado os e-mails. E aí a gente não conseguiu se ver ainda. Eu respondi, falei que não tinha pensado, não daria um não, porque eu já tinha pensado também num algo a mais, né? Sim. Então, que a gente se falaria, que com certeza a gente iria falar sobre isso, né? Aí depois de um tempo, depois de alguns dias ainda que a gente conseguiu se encontrar, devido a uma viagem dela, e algumas tarefas minhas também que eu não conseguiria se encontrar antes. E aí no dia que a gente finalmente se viu, que foi dia 7 de abril, aí a gente conseguiu finalmente ir lá no França Café, lá do Ipiranga, e conseguimos começar, né, a saga que tava grande já. É interessante também que foi assim, até um ponto que eu percebi como um sinal assim, de que deveria ser, né? A minha dificuldade, eu falava, mas se a gente namorar ele lá em Santos e eu aqui em São Paulo, como é que a gente vai ter essa vivência, né? Ah, sim. Ele se mudou pra cá. Ele teve a oportunidade de se mudar pra cá um pouco antes, uns meses antes, né? E eu falei, poxa, ele está próximo, né? Não tem dificuldade, mais sinais, né? Então eu falei, tudo indica de que é pra ser, né? E aí, assim, o que me fortalecia pra seguir era, bom, você é instrumento, o pior que pode acontecer é o não. Você fez o teste, a experiência de namoro. Se a gente no namoro decidir, olha, eu vou ser padre, eu vou ser religiosa, a gente para, né? Mas aquela agonia vai passar, porque eu dei o sim, né? Eu tentei, né? Mas graças a Deus, não sei se era planos dele e ele teve misericórdia de mim, mas ele mudou os planos dele, qualquer coisa, né? E deu certo.
E é legal que essa espera, né, também, essa ansiedade que faz parte também, né, do começo de namoro, quando vocês ainda estão se conhecendo, aí começam umas indiretas, né, às vezes a outra pessoa entende, né? Sim, às vezes, né? Então, e é muito bom esse tempo, né, e que hoje em dia a gente já não vê tanto, né, não tem, mas será que eu devo namorar com ele ou não? Não, tipo, ou começa a namorar direto, ou então fica e depois no outro dia balada, já tá com... né? Às vezes nem sabe o nome da pessoa e fala, dá certo. E fica. Então, tô com vontade. Não, e é muito legal esse tempo de espera, né? Porque você vai conhecendo a pessoa e cultivando a amizade, né? Porque, e mesmo que entre vocês não fosse pra vocês continuarem juntos, vocês começaram com amizade. Então, o que sobraria se vocês terminassem? A amizade, né? Então, é isso que é importante, a gente sempre cultivar dentro do namoro, né? Então, não tem como a gente se apaixonar por alguém que a gente não conhece, né? Então, e quando a gente se apaixona por alguém que a gente conhece, né? A gente primeiro se torna amigo, depois vai crescendo alguma coisa a mais, né? É muito legal isso, né? Com certeza. Então, comigo também aconteceu assim, né? Então, primeiro com a amizade, depois que foi a gente percebendo que podia acontecer alguma coisa a mais, né? Até mesmo o desenrolar do namoro acaba sendo bem mais fácil. Porque você vai dando passos baseado na amizade que você já tem. Sim. Então, você consegue se abrir, expor a sua fragilidade, o seu carinho também, os seus acertos para a pessoa, porque você sabe que você não está sendo julgada por aquilo, né? Mas que essa entrega, essa abertura de coração, ela é necessária para que o casal cresça, né? Porque... Sim, e o fato da gente buscar a mesma fé também, de ser da igreja, isso ajuda e ajudou a manter próximo. Porque os objetivos de vida maiores são os mesmos, já são os mesmos desde o início. Então facilita e é o que dá muita graça também da gente conseguir fazer as decisões certas, dar os passos certos quando necessário, né? Então, porque se a gente começar a namorar com alguém que a gente não conhece, se ela caminha para um caminho totalmente diferente, né, ou se ela tem outros objetivos de vida, né, como que pode, né, assim, a gente precisa pelo menos ter o mesmo olhar. Muitas coisas são diferentes, né, mas que com o tempo a gente vai se adequando, o que falta em um sobra no outro, e a gente vai se encaixando nisso, né, mas se a gente olha e tem objetivos diferentes, é muito difícil, né, da gente... objetivos de vida no sentido dos valores. Sim. Claro que cada um pode querer fazer uma coisa, mas como valores ser o mesmo é bem importante. Até mesmo porque depois ele não seguiu na área de nutrição, né? Ele acabou fazendo outro curso e aí, assim, foi pra me encontrar, né? A faculdade, Sim. A nutrição serviu pra esse momento da gente se encontrar. Eu nunca pensei que num congresso de nutrição eu ia encontrar meu esposo. E eu muito menos meu esposo. Eu vou dizer que foi assim, foi um bom congresso mesmo em termos de conteúdo. Eu participei de outros simpósios, mas essa amizade que deu certo, né? Eu não diria nem que foi assim um casamento, um namoro que deu certo. Eu diria uma amizade que deu certo. Porque realmente sem essa amizade é o que fica, né? É o melhor presente que Deus poderia ter me dado, né? Alguém do lado, né, pra contar, né? Então, e também por outras fases, né, da vida. Mas como tá se aproximando, né, o Dia dos Namorados, e essa espera que a gente tem, né, mesmo quando a gente ainda não tá conversando com ninguém, né, a gente tem que ter a certeza, né, de que Jesus tá preparando algo pra nós. Mesmo que não seja um casamento, né, um matrimônio, a gente precisa confiar nele, né, para estar abertos para que a gente possa receber. Porque às vezes a gente quer tanto alguma coisa, né, na hora que a gente quer, mas Deus, ele já tá vendo tudo e a gente tá vendo só uma parte, né? E ele já sabe, se eu der alguma coisa para ela agora, ela vai se machucar, né, vai fazer de forma errada. Então ele sabe o momento para tudo, né? Sim, é importante a gente estar atento, porque às vezes a gente espera muito para tomar decisão, mas também às vezes espera pouco. Então tem os dois extremos. Então eu esperei talvez um pouco a mais, só que teve uma hora que Deus falou muito pra mim que eu quis mudar totalmente. Que até ela comentou, eu vim pra São Paulo pra fazer outra faculdade, mudar completamente a área. E então eu vejo que isso
também foi plano de Deus, que talvez eu tenha até demorado um pouco para aceitar, mas que no final a decisão foi tomada. Então é importante a gente, independente tanto do tempo, tomar as decisões quando a gente percebe que é alguma coisa correta, né? Tomar a decisão e ir até o fim mesmo, que é o que vai nos levar a crescer, a conseguir as coisas que a gente precisa, que são vontade de Deus também, e fazer a família, enfim, ou seguir, que seja na vida religiosa, cada um seguir a sua vocação, né? Isso aí. Você tá curtindo o nosso programa de hoje? Você pode mandar sua sugestão, sua pergunta para nós, também sua partilha, né? Se você conseguiu, né, um casamento, então mande para nós, né? E seu pedido de oração, daqui a pouco nós vamos rezar por você, a sua família. Você pode mandar pelo facebook.com/radioamericacn ou Facebook da Comunidade Católica Sagrada Família. E pode ainda ligar para nós. 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Você pode escutar nosso programa também pela internet, através do blog.cançãonova.com/América ou no portal sagradafamilia.com.org.br. Esperamos a sua participação. Em Família. E agora nós vamos para mais uma música e um rápido intervalo. Deus me guiará com Sueli Façanha. Estará pra sempre junto a Estamos apresentando Em Família. A Rádio América leva diariamente até você uma programação que preenche a sua vida. A cada mês temos novidades em nossos programas. Só não tem sentido nenhum sem a sua participação, sem a tua presença. Com a interatividade que pode surpreender você. O ganhador é do Jardim das Palmas, na cidade de São Paulo. Fique ligado na AM 1410. E se alguém perguntar que rádio você ouve... Eu escuto a Rádio América. Quando o Partido Progressista governou São Paulo, construiu 250 mil moradias com projetos habitacionais em todo o estado. Na capital, inovou com o projeto Singapura,
que deu endereço digno para 180 mil pessoas. Aonde tinham barracos, foram construídos confortáveis apartamentos. Hoje, o PP, com o Ministério das Cidades, luta para trazer mais verbas para a construção de moradias. O Partido Progressista faz acontecer. Filie-se ao PP. Venha para o segundo Cairós Canção Nova Abraça São Paulo, celebrando a verdadeira vitória. Um grande evento que acontece dia 15 de junho a partir das 7h30 da manhã. No ginásio do Ibirapuera, Rua Manuel da Nóbrega, 1361. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Serginho da Comunidade Voz dos Pobres, Ironis Puldaro e Dunga da Comunidade Canção Nova. Vagas limitadas, garanta já a sua. Trocando 1 quilo de alimento não perecível por um convite na loja Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro de São Paulo. Ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 0 operadora 11 3382 9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Traga sua família e corra para mais um grande abraço com a Canção Nova. Que o Senhor te abençoe e te guarde Todos os dias de tua vida. Rádio América, com você em todos os momentos. Os recentes crimes praticados por menores de 18 anos chocam pela brutalidade e forma como são cometidos. Hoje, a lei vigente em nosso país é fraca e tolerante com esses infratores, não intimidando ninguém. Somos favoráveis à redução da maioridade penal e pesquisas apontam que quase 93% da população também concorda com a nossa posição. Está na hora de dar um basta nessa situação. Segurança. O Partido Progressista faz acontecer. Filie-se ao Partido Progressista. Olá, sou Luzia Santiago e também estou aqui na Rádio América. Deputado Federal Paulo Maluf. É hora da verdade. O governo de São Paulo está fazendo racionamento de água escondido, sim, em várias regiões. Está distribuindo água do fundo do poço de qualidade suspeita, coisa que nunca se fez em São Paulo. Tudo isso porque não fez as obras que deveria. Aliás, é importante que vocês saibam que a última grande obra da Cantareira foi feita há 30 anos atrás. Você sabe por quem. De lá pra cá, ninguém fez mais nada. Filie-se ao PP. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. 8h29. A família é chamada de igreja doméstica não só porque ali existem pessoas que frequentam a igreja, mas porque a igreja doméstica é aquela na qual os pais cumprem com a principal missão que eles têm: a de ajudar seus filhos a serem homens e mulheres de fé. Porque a bênção do pai e da mãe é importante. Não é uma bênção vazia, apenas um costume social. Canção Nova com a igreja, celebrando a família. América, uma canção nova em sua vida. Voltamos a apresentar Em Família. Voltamos com o Em Família de hoje. Estamos com um tema super especial: casamento, um namoro que deu certo. Mas agora é hora de mandarmos um abraço para você que está curtindo o nosso programa, que fez seu comentário ou seu pedido de oração. Se você que ainda não fez, pode ligar para nós no telefone da América. 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Ou então, faça seu comentário no nosso programa no Facebook. facebook.com/radioamericacn ou Facebook da Comunidade Sagrada Família. E agora eu quero mandar um abraço especial para Patrícia Nascimento, a Olinda Martins, a Renata Fernandes, a Ana Paula Rosa, Laudia Almeida, o Carlos Jonas, o Natan Cardoso, o Paulo Fazanella, a Alessandra Stella, que está aqui com a gente, o Ítalo Fazanella, a Sandra Costa e o José Rosa. Um abraço para vocês. E agora nós vamos continuar no nosso tema de hoje, né? O casamento e o namoro que deu certo. A gente tá aqui com o Alessandro e o Danilo, que estavam contando um pouco pra gente de como eles começaram, né? Essa fase do namoro, né? E agora a gente vai continuar escutando um pouquinho mais da experiência deles, falando um pouco também do noivado e do casamento, né? Faz 19 dias que eles estão casados, né? Em lua de mel ainda. E vão contar um pouco mais dessa experiência pra gente também aprender um pouco mais, né? Sim, nosso noivado, nosso namoro foram 3 anos mais ou menos,
somando os dois. Tudo. E foram bem intensos. Então, em todos os sentidos. A gente cresceu muito, né? Ajudou um ao outro a crescer, tanto na fé quanto na parte humana. Então, nós tínhamos nossos afazeres, como todo jovem, faculdade, trabalho. E eu, morando aqui em São Paulo, pulando de casa em casa, morei com meu pai um tempo, depois com a minha tia, aí fui morar com meu pai em Diadema de novo. E ela, com a mãe, sempre a irmã, né, que elas moram lá no Ipiranga, perto da nossa casa atual até. E a gente foi crescendo, conhecendo, passeando bastante, né, tendo uns desentendimentos, mas assim, a gente sempre teve muito diálogo. Isso, talvez até pela nossa amizade, ajudou bastante. A gente sempre conversando muito, eu falando tudo que eu não falei em todo o tempo de amizade e antes, eu falei depois, com certeza. Porque parece que a gente mudou. Antes eu era mais fechado, mais quieto, porque eu realmente sou mais quieto, principalmente quando eu tenho uma amizade só com a pessoa e não vejo tantas vezes, enfim, tem né? Tanta intimidade, né? A intimidade foi no meu caso, principalmente, foi se criando mais com o namoro mesmo. Foi desenvolvendo ainda mais amizade devido a me abrir mais e tudo. E ela que antes falava mais, acho que também até para tentar alguma coisa, né? E começou a ficar mais tranquila, porque ela já estava mais confiante e tudo, a gente já estava vivendo esse momento. Então, mas foi muito bom. Assim, a gente tem muitas boas lembranças, milhares e milhares de fotos, né? Que a gente adora tirar foto, né? E depois foi com o tempo de 2 anos mais ou menos de namoro, ela já tinha me pedido em namoro. Então, assim, o noivado eu não podia perder a chance, né? Pô, aí é sacanagem. Aí, depois de um tempo, cernindo, pensei, tá na hora mesmo, não tem que ter dúvida mais. Tem certeza, tem que se jogar e assumir, né? E aí, enfim, comprei aliança, comecei a correr atrás das coisas, né? E eu tava tão ansioso, até o dia de pedir ela em casamento, né? Pra ser minha noiva, tudo, que eu não... Assim, eu tava achando que eu tava tranquilo. Vou pedir, tenho certeza, tal. Dá um friozinho na barriga, mas tá tudo bem, né? Acho que ela vai aceitar. Né? Acho que vai aceitar, né? Enfim, foi chegando perto do dia, eu não conseguia dormir direito. Eu falava, o que tá acontecendo, né? Tipo, uns 3 dias antes eu fui perceber que eu falei, nossa, porque eu vou pedir ela em namoro, é a vida inteira. Tipo, é uma decisão muito importante. Então, mas foi muito bacana. Aí no dia, a gente ia lá no Museu do Ipiranga, que é onde a gente começou a namorar e tudo mais. Tava chovendo, eu tive que mudar os planos. Pedi ela em namoro na casa dela mesmo, na sala. Fiz uma surpresa que ela arregalou o olho assim e falou, é assim? É verdade? É isso assim? Tipo, você vai dizer assim? Ela, sim. Foi assim, ele tava até uns dias antes, quando a gente falava pro telefone, sabe que a pessoa também arrediu? Nossa, que tá tenso, né? Acho que ele vai terminar comigo. Tava assim, sabe aquela pessoa meio espeto, né? Mas assim, beleza, casal, a gente tem disso, tem momentos, né? Deixava quieto, conversava. E no dia que a gente marcou de se ver, que a gente ia no museu, ele tava com uma caixa, um presente, porque como foi assim, perto do meu aniversário, ele ia dar o presente tipo depois, né? Isso. Então, eu falei, é o presente. E aí eu queria segurar no metrô, porque a gente se encontrou no metrô pra ir pra minha casa. E ele falou, não, deixa que eu seguro. Tipo, ele não deixava eu tocar na sacola. Né? Tava falando que era uma surpresa, mas o que eu fiz? Eu peguei uma revista de noivas e comprei. E pus naquelas embalagens de roupa, né? Pra ela achar que era alguma roupa mesmo. E falando que era surpresa, porque não queria que ela pegasse e tal. É fácil de abrir, né? Enfim. Pelo peso, né? Se eu pegasse, eu ia falar, nossa, o que é? Um macacão, né? Essa roupa tá muito pesada, ou ele errou muito número, né? Ou veio, sei lá, umas calças a mais, né? Promoção. Aí ele me deu o pacote, né? Em casa, fiz ela ficar de costas pra mim, dei o pacote pra ela, conforme ela ia abrindo, então... Aí eu fui abrindo, ele foi se declarando e tal, eu falei, nossa, que bonito, né, tipo, nunca vi assim
nem precisou do cartão, né? Tipo, ele tava praticamente declarando um cartão de aniversário. Aí no que eu puxo a roupa, entre aspas, né? Eu vi aquela capa da revista. É engraçado que a capa da revista, a noiva tá com uma cara de espanto, assim, né? Parecia um espelho meu, né? Aí eu olhei assim e falei, não, mentira, né? Ela demorou acho que uns 5 segundos pra virar. Eu fiquei com medo, assim, de ter travado. Aí eu virei, ele tava lindo lá de joelho, com a aliança na mão. E, tipo, voltei pras nuvens, né? Parecia o primeiro dia do namoro. Foi muito emocionante, né? gente. Ele tava nossa. tremendo que nem a vara verde. Todo emocionado, a emoção dele me contagiou, né? Sim. Claro que eu já ia dizer sim em qualquer situação, mas ainda vendo a situação que ele tava. Nossa, então, assim, a gente ficou bem emocionado. Radiante, né? Aí, enfim. É porque é um passo muito, muito grande, né? E também muito importante na nossa vida, né? Esse lançar, como ele disse, né? Apesar de ser 3 anos, talvez para hoje em dia isso seja pouco tempo, mas com o tempo de namoro, de amizade que a gente tinha, não tinha como duvidar de que não era. E a intensidade ser, desses né? 3 anos também. Então, era claro que um era sinal de cura pro outro, de amor. Não tinha por que esperar mais tempo, a gente ia ficar se enrolando. E cada um tem um tempo, né? Sim. Tem a idade também que a gente começa a namorar, né? Quando a gente se sente, né, que tá pronto. Não existe, assim, tem que ter 5 anos, tem que ter 3 anos, tem padrão, né? Assim, não. Então, cada casal vai vendo, né? Quando que a gente tá, assim, não pronto, né? Porque a gente nunca, sempre precisa mudar alguma coisa, né? Disposto a dar esse quando passo, que a gente tá, assim, amadurecido a ponto de conseguir, né? Então... E aí, depois que vocês noivaram, né, veio o casamento. Sim, nosso noivado foi muito bom também. Passeamos bastante, continuamos crescendo na fé. É interessante como Deus preparou tudo pra gente. A providência, ela tava assim, ela está, né? Ela é escrachada. É uma coisa... Assim que você dá o seu 1%, o Senhor já tá ali com os 99%, um tempão pra te derramar. Né? Então, o medo de como a gente ia escorrer esse noivado. A gente não tem, assim... Como vai conseguir comprar apartamento, móveis, fazer casamento... documento e um monte desses passo a passo que a gente se tem, né? Então, fica com o coração apreensivo, né? Mas assim que a gente deu espaço e a gente, assim, deixou a poeira sentar, sempre pedindo o Espírito Santo, sempre entregando... A gente viu que realmente, sem o Espírito Santo, a gente não ia conseguir. Porque é um momento em que a gente também tá com a emoção mais à flor da pele. Sim. Então, para eu ofendê-lo e vice-versa, e a gente correr o risco de pôr tudo abaixo, é muito fácil. Porque a gente tá apreensivo para resolver uma situação. E às vezes a gente acaba descontando na pessoa. Sim, eu entendo disso. Então, foi esse o amadurecimento que Deus foi nos dando. De saber separar. Olha, isso é emoção... Isso é importante para que o namoro ele mantém até depois do casamento. E isso daqui precisa ser racional. Você precisa pôr o pé no chão, você precisa pôr a calculadora e... A planilha, né? As planilhas, né? O meu esposo é o rapaz das planilhas. Tudo é planilha nessa vida. E entregar, mesmo diante das planilhas e do racional, falar, Senhor, o Senhor tem que agir nesse racional. Sim, é incrível. Ela comentou da providência, inicialmente foi com o nosso apartamento. Porque em um ano, quando a gente estava noivo, a gente não tinha apartamento no início. E assim, a partir dali eu comecei a ver e tive que aprender tantas coisas e tão rápido para que pudesse se fazer o que era necessário na época. E, eu acho que eu via uns 200 links de imóvel por dia, assim. Eu tava fanático já. E no fim das contas... Deus nos deu o nosso apartamento encontrado num jornal de bairro, num classificado, onde no Ipiranga a gente nunca imaginava encontrar algo um pouco mais em conta, dentro da nossa faixa, né? Então, assim, por mais que você tem que se esforçar, né? Mas no momento certo vai aparecer. Poderia ter sido um dos 1000 links que eu vi, mas Deus quis dessa forma, para mostrar que Ele cuida da gente, né? E depois do apartamento também, a questão de compra das coisas, principalmente quando tá chegando mais perto, né? A gente comprou, ele teve que não fazer reforma, mas cuidar bastante coisa, né? Então a gente vai crescendo, assim, como casal, como pessoa, que a gente busca santidade, a gente vai crescendo nessas coisas. A gente vai percebendo o que é realmente falar que é ser santo no dia a dia. Sim, mas
será que a gente entende na prática, muitas vezes, o que é isso, ser santo no dia a dia? Às vezes é realmente se esforçar e procurar muito. E deixar de fazer alguma coisa legal, às vezes. Sim. Ou muitas vezes, dependendo. Enfim, então essa prática que foi sendo vivida no casamento, vendo a providência de Deus e todo o carinho. E vocês falando do essencial, né, tem o Papa Francisco, no dia 14 de fevereiro, ele teve um diálogo, né, teve um encontro com os noivos e namorados na Praça São Pedro, né, e em um dos momentos ele disse assim, né, fazendo referência às bodas de Caná, né, ele fala assim: o que aconteceu em Caná há 2000 anos acontece na realidade em cada festa de núpcias. O que fará pleno e profundamente verdadeiro o matrimônio de vocês será a presença do Senhor, que se revela e dá a sua graça. Então, a gente vê, né? Por mais que a gente corra, né? Com 1000 coisas, né? Não só por causa da festa, mas também as coisas do dia a dia, a casa, que também... Tudo aquilo que é super importante no período de noivado e de namoro. Mas se não tiver Jesus, que é o essencial, né? Tudo aquilo passa, né? Tudo aquilo acaba até perdendo a graça, né? Então, e quando a gente falava da amizade, a gente tem que ver, né? É muito importante, acho que é, assim, primordial a gente ter amizade no nosso relacionamento, mas antes uma amizade com Deus, né? Porque é com Ele, quando a gente tem amizade com Ele, que a gente consegue entender, né? Qual que é o sentido da nossa vida, aquilo que a gente precisa fazer, os passos que a gente precisa dar, né? Então, eu e o meu noivo, né, a gente costuma dizer que enquanto a gente for fiéis a Deus, nós vamos estar juntos, né? Assim, vivendo a amizade, vivendo a fidelidade do dia a dia, a castidade. Então, no momento que a gente para de ser fiel a Deus, né, todo o resto vai desandando, né? Vai. Sim, é verdade. E a gente foi percebendo muito também em relação ao nosso casamento. Nós queríamos fazer uma cerimônia, né, uma celebração do matrimônio que fosse muito significativa, não só para nós, mas para quem participasse, para que visse todo o rito, toda a beleza. E Deus nos deu esse presente, porque todos os nossos fornecedores da cerimônia nós não tivemos problema algum. Assim, foi difícil achar, até foi, mas no final Deus deu os melhores pra gente, a música e tudo mais. Então, assim, a gente percebe que a providência tocou não só na nossa vida, mas nos outros que também viram a nossa cerimônia, puderam participar. Foi uma grande alegria para nós e para as pessoas também serem alimentadas pela fé e pela vontade de também seguir num caminho desse, né? Nos casamentos, a gente espera que tenha sido tocado também pela presença de Deus ali, né? Não, foi sim. Espero que realmente a gente possa, pela nossa alegria, né? Que Deus nos dá, que nem a gente vê aqui, a gente aprende que a fidelidade é uma graça de Deus, não sou eu que sou fiel. Deus é fiel e me ensina a ser fiel. Então que isso passe pra frente nos outros casais e foi, assim, maravilhoso. Então agora nós vamos pro momento da... Família em Oração. E esse é o momento que nós vamos rezar juntos, pelas intenções que você traz no seu coração, por aquelas que você enviou para nós através do telefone ou da internet. Se você ainda quer mandar alguma intenção, pode ligar no 2039 1410 ou através do Facebook, facebook.com/radioamericacn ou Facebook da Comunidade Sagrada Família. E nesse momento de oração, nós queremos colocar todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa, aqueles que curtiram, aqueles que a gente mandou um abraço. Nós queremos também, especialmente, rezar, colocar no coração de Deus aqueles que estão esperando ainda em Deus, né? Ou pelo seu José, discernindo pela sua Maria, discernindo a sua vocação, que nesse momento possam abrir o coração para a vontade de Deus, possam ter essa intimidade com Deus, para que possa cada dia mais esperar nele, confiar nele, nunca perder a esperança, né? Apesar de vermos tantas coisas hoje em dia que nos fazem perder a esperança, até mesmo a nossa história de vermos tantos casamentos, de tantos relacionamentos que não dão certo, mas que possamos acreditar que se esperamos em Deus, a vitória é certa, que nós, se esperamos em Deus, aquilo que parece ser acabado, tudo tem o seu tempo certo de acontecer. Por isso nós pedimos por todas essas pessoas, também por aqueles que namoram, aqueles que são casados,
mas que não têm colocado Jesus como centro das suas vidas. Que não têm colocado Jesus como aquilo que é essencial. Não têm feito tudo em torno de Jesus. E tantas coisas estão dando errado. Tantas coisas estão indo para rumos tão diferentes daquilo que eles sonharam. Então, por isso, nós colocamos você que está nos ouvindo, que está passando por dificuldades no seu casamento, no seu namoro. Agora é o momento de você voltar para Deus. De você voltar para Deus e, a partir dele, começar a escrever uma nova história. Começar a escrever uma nova história para você, seu namorado, seu marido, sua esposa. Agora é o momento de você voltar para Deus. Porque é somente a partir dele nós conseguimos viver a felicidade, viver a fidelidade, a castidade. Somente com Jesus nós conseguimos passar por tantas provações, tantas turbulências que acontecem no nosso dia a dia. Por isso nós precisamos voltar para Deus. E hoje Ele te convida para voltar para Ele. É hoje Ele que te chama. É Ele que te fez escutar este programa. É Ele que te chamou a estar aqui hoje. Por isso nós pedimos para que Deus possa enviar o Teu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos estar com o nosso coração aberto e ouvirmos tudo aquilo que Ele tem para nós. Assim como Ele proveu o vinho no casamento, nas bodas de Caná, que Ele também possa fazer isso em nossas vidas, né? Tudo aquilo que falta, tudo aquilo que estamos sem esperança, que Ele possa prover para nós, porque nós acreditamos e confiamos que quando estamos com Ele, estamos fazendo a coisa certa, que Ele vai providenciar aquilo que nós precisamos, que Ele vai providenciar aquilo que é a necessidade do nosso coração, e Ele conhece melhor do que ninguém. Sim, que a gente possa estar em oração sempre, todos os dias, Senhor, na Tua presença, sabendo que Tu nos ama de verdade. O Senhor quer todo o nosso bem. O Senhor dará tudo aquilo que for necessário para nós. Basta buscar o reino e tudo será acrescentado, Senhor. Obrigado. Agradeça a você que vive isso, que também tem esse dom na sua vida, essa graça. Se você está passando por dificuldades, realmente coloque em oração. A oração, tudo pode ser mudado por meio dela, pela fé. Que o Senhor possa nos dar a fé para os casais, a fidelidade, renove o amor, que a oração realmente seja esse alimento diário para eles. O Espírito Santo possa realmente estar tocando aqueles jovens que têm dificuldade em manter um relacionamento, que são influenciados pela mídia, por outros colegas, tem a dificuldade da fidelidade. O Espírito Santo venha dar o fortalecimento, a coragem de renunciar a todas essas tendências, esses vícios, porque não é fácil, jovem, mas é possível. Mesmo depois de casado, você terá dificuldades, mas com Deus é possível. Queremos também pedir para esses jovens que estão nos acompanhando, os jovens que você tem na sua casa, seus filhos, seus parentes, seus amigos, por esses jovens que não conseguem ter um relacionamento por tantas marcas que eles têm na sua história, tantos problemas de afetividade, de sexualidade, e que precisam ser curados por Jesus, precisam ser curados com um amor que é maior que nós. Por isso nós pedimos que nós possamos experimentar mais uma vez este amor hoje. Este amor maior que faz com que todas as nossas feridas sejam curadas e transformadas em marcas de amor. Por isso nós pedimos que nós possamos voltar toda a nossa vida e que Jesus hoje, Ele passeia pela nossa história e cura todas as nossas marcas e nos dá um novo dia para que possamos acertar com Ele. E nós queremos, neste momento também, fazer esta oração pela fidelidade matrimonial, que nós possamos juntos, nesta oração, pedir por tantas coisas que nos afastam de Deus, por aquelas coisas que não nos deixam ser fiéis, tanto a Deus como aquele que Deus nos deu para estar ao lado, né? Que nós possamos estar com o coração aberto e reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus, precisamos da ajuda do Espírito Santo, precisamos da ajuda dele para continuarmos sendo fiéis a Deus e àquele que Ele nos deu também. Cubra-nos os olhos para que não pequemos com eles. Purifica nossos lábios que juraram a fidelidade
para que não criemos situações constrangedoras um para o outro. Somos casados, Senhor, transforma nossos corações vingativos em corações acolhedores e ternos. Nós juramos o pacto nupcial. Afasta de nossos pensamentos a maldade e fortalece nossa autoestima, eliminando do nosso casamento e de nossos relacionamentos a insegurança e o ciúme. Senhor, nós prometemos diante de teu altar o amor para sempre e fizemos um voto de fidelidade, não apenas ligado ao outro, mas a ti, e por nossas promessas feitas no teu santo altar, pedimos ao Senhor que mantenha este amor até o fim. Perdoa-nos as fraquezas cometidas e dai-nos a oportunidade de recomeçar a cada dia o nosso relacionamento. Senhor, que a oração diária seja alimento para o nosso matrimônio, que tua presença seja eterna em nosso lar. Senhor, ajudai-nos a manter o pacto nupcial e ajudai-nos a viver plenamente a fidelidade em todo o seu sentido. Amém. Isso aí, chegamos ao fim de mais um programa em família que vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 8 às 9 da noite. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, você que curtiu o nosso programa hoje, e também a minha equipe aqui presente no estúdio, a Natália, no telefone e nas redes sociais, o Maicon, nosso operador, e o Alessandro e Danilo, que participaram hoje com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Rê. Obrigada, foi um prazer. Então, terça-feira nós estamos de volta, às 8 horas da noite. E você pode conhecer um pouco mais da nossa comunidade acessando o nosso portal sagradafamilia.org.br e pode participar de um dos nossos grupos de oração em nossa sede ou ao vivo pela Web TV Sagrada Família, aos sábados às 18 horas. Agora você fica com Te Encontrei, com Dunga, e que a Sagrada Família os abençoe. Até terça-feira. Em meio a tantos momentos, vivendo talvez muitas situações, é como eu te encontro e posso ver no seu olhar a vontade de ser aquilo que Deus te imaginou. E quando você aqui chegou, algo em ti se acendeu. Parece que aquela vontade de ser feliz enfim bateu. Começa agora a luta pra esquecer o que ficou pra trás. Basta ter coragem de recomeçar. Os seus erros esqueci, seus pecados assumir. Por você intercedi, eu suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você intercedi, eu suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão, assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. E quando você aqui chegou, algo em ti se acendeu. Parece que aquela vontade de ser feliz enfim bateu. Começa agora a lutar pra esquecer o que ficou lá atrás. Basta ter coragem
Você acompanhou Em Família, mais um programa com a qualidade da Rádio América. Rádio América, uma canção nova em sua vida.